Tem aposentado que quer sair da cidade grande, mas trava sempre na mesma pergunta: e se eu precisar de médico? E se passar mal? E se o hospital ficar longe demais? Porque economizar no aluguel não adianta muito se, na primeira emergência, a pessoa precisa pegar estrada, depender de carona ou esperar alguém da família resolver tudo. Hoje você vai conhecer 5 cidades onde um aposentado pode viver bem com cerca de R$ 2.700 por mês e ainda ter uma estrutura de saúde por perto. Hospital regional, UPA ou pronto atendimento, farmácias, consultas básicas e serviços que ajudam a manter a rotina com mais segurança. Não é promessa de fila zero, nem especialista para tudo. É sobre viver melhor, sem ficar isolado quando a saúde aperta. Se você também acredita que a aposentadoria precisa significar mais autonomia, se inscreve no canal, deixa o like e fica até o final. A cidade número 1 pode ser uma alternativa importante para quem quer envelhecer com mais segurança no dia a dia. Vamos começar. Cidade número 5, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Começamos pelo sul e começamos pelo hospital, porque tem cidades que entram nessa lista antes mesmo de falar de aluguel, de praça ou de comércio. Passo Fundo é uma delas. O Hospital São Vicente de Paulo é um dos maiores do interior do Rio Grande do Sul. São mais de 500 leitos e mais de 60 especialidades médicas: UTI, cirurgia cardíaca, oncologia, atendimento de emergência 24 horas, neurologia. Ele é referência para toda a metade norte do estado gaúcho, atendendo pacientes de dezenas de municípios menores da região. É uma estrutura hospitalar incomum para uma cidade de porte médio, em outros estados, simplesmente não tem. E esse hospital fica dentro de Passo Fundo, não a horas de distância. Além do São Vicente, a cidade tem UPA, unidades básicas de saúde distribuídas pelos bairros, e a Universidade de Passo Fundo, que mantém clínicas escola e atendimentos em diversas áreas. Para o aposentado que teme adoecer longe de tudo, essa combinação de hospital de grande porte dentro do município é um argumento difícil de ignorar. Agora, como é a rotina por lá? Imagine uma tarde de quarta-feira. O aposentado sai do apartamento num bairro popular como o Boqueirão ou as imediações do centro. Vai a pé até a farmácia, compra o remédio do mês com desconto da farmácia popular. Na volta, passa num mercadinho de bairro e pega fruta, pão e um pedaço de carne. Na sexta tem feira livre. No sábado, a Praça Marechal Floriano recebe movimento, gente conversando, aposentados sentados ao sol da manhã. Para quem quer ter uma rotina fora de casa sem precisar de carro, o centro de Passo Fundo viabiliza isso. O sistema de transporte público cobre os principais bairros. A cidade não tem relevo acidentado nas regiões centrais mais planas, o que também ajuda quem prefere caminhar. A limitação honesta aqui é o clima. O inverno gaúcho é rigoroso. Geada, frio intenso de junho a agosto, noites com temperatura negativa em algumas semanas. Para quem tem problemas respiratórios, circulatórios ou mobilidade reduzida, o frio afeta a rotina de forma real. Não dá para desconsiderar isso ao planejar uma mudança para Passo Fundo. Quem vem de regiões quentes precisa testar pelo menos um inverno antes de decidir. Dá para fechar dentro dos R$ 2.700, desde que o imóvel seja escolhido fora das áreas mais valorizadas do centro histórico. O bairro certo é o que define se o orçamento fecha ou aperta. Para qual aposentado Passo Fundo faz sentido? Para quem tem família no sul e quer ficar na região, para quem prefere o frio ao calor intenso e principalmente para quem quer a segurança de saber que, se adoecer, tem um hospital de verdade a poucos minutos, e não a horas de estrada. Cidade número 4, Feira de Santana, Bahia. Se Passo Fundo começa pelo hospital, Feira de Santana começa pelo comércio. Porque tem cidades onde a facilidade de resolver tudo a pé, de encontrar o que precisa perto de casa, é o maior presente que uma cidade pode dar a quem está envelhecendo. Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia, com quase 700 mil habitantes, e carrega no nome a sua maior vocação. É uma cidade comercial desde sempre. Por ser polo regional, ela tem tudo aquilo que uma cidade de interior de verdade precisa ter: comércio forte, farmácias em muitos bairros, mercados populares, bancos, lotéricas, laboratórios e serviços de saúde que atendem a própria cidade e municípios vizinhos. E tudo isso sem precisar ir a Salvador, que fica a pouco mais de 100 quilômetros. A Feira da Saudade, os mercados populares de bairro e o comércio espalhado pela cidade fazem parte de uma rotina onde o aposentado consegue fazer boas compras a preços populares, sem precisar de carro e sem depender de ninguém para carregar sacola.
Na saúde, Feira de Santana tem o Hospital Geral Clériston Andrade, que é referência regional para a região baiana, além de UPAs, unidades básicas de saúde distribuídas pelos bairros, laboratórios e clínicas particulares com valores mais acessíveis do que em Salvador. A estrutura não é perfeita, nenhuma cidade pública do Brasil tem, mas é uma estrutura de polo regional capaz de absorver boa parte das necessidades de média complexidade sem precisar sair do município. Pense na rotina de uma segunda de manhã. O aposentado sai para a feira. Frutas, legumes, temperos, tudo a preço de produtor. Na terça, resolve uma consulta de retorno numa UBS do bairro. Na quinta, passa na farmácia e paga a conta de luz numa lotérica próxima. Tudo a pé ou em curto trajeto de ônibus. A semana inteira resolvida sem pedir favor para ninguém. A limitação mais direta é o calor. Feira de Santana tem clima quente e seco em boa parte do ano, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 30 graus. Para quem tem hipertensão descontrolada, problemas cardíacos graves ou dificuldade de suportar calor intenso, esse fator precisa entrar sério no cálculo da decisão. Feira de Santana é uma das cidades desta lista onde o orçamento de R$ 2.700 gera a maior folga. Com essa diferença, é possível construir uma reserva maior, ter um lazer simples todo mês ou guardar para um imprevisto maior sem travar a vida. Para qual aposentado faz sentido? Para quem vem do Nordeste ou tem família na Bahia, para quem quer fugir dos preços de Salvador sem perder o acesso a serviços de cidade grande e para quem tolera bem o calor e quer uma cidade onde o dia a dia funciona sem complicação. Cidade número 3. Campina Grande, Paraíba. Essa cidade começa pela praça, porque tem lugares no Brasil onde a vida pública ainda existe de verdade, onde o aposentado pode sentar de manhã num banco de praça, tomar um café no papelão, conversar com quem passa, e isso faz parte da rotina de forma natural, sem precisar pagar ingresso, pegar carro ou se arrumar para sair. Campina Grande é a segunda maior cidade da Paraíba, com cerca de 420 mil habitantes, e tem uma característica que surpreende quem não conhece o Nordeste além do litoral. Ela fica no Agreste, numa altitude de quase 550 metros acima do nível do mar. Isso a torna significativamente mais amena que o litoral quente e a caatinga seca. Não chega a ser fria, mas no inverno a temperatura cai, o ar fica mais seco e é possível viver sem aquele calor sufocante que afasta muita gente das cidades nordestinas. A vida de bairro em Campina Grande é real e presente. Quem mora nas proximidades do centro ou em bairros residenciais consolidados, próximos do centro ou bem servidos por comércio e transporte. Não é uma cidade onde tudo está concentrado num único shopping distante, o comércio é espalhado pelos bairros, o que facilita a vida de quem não tem carro. Na saúde, Campina Grande tem o Hospital Universitário Alcides Carneiro, vinculado à Universidade Federal de Campina Grande, além do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, que é referência regional para casos de urgência e atende pacientes de dezenas de municípios do interior paraibano. A cidade atende casos de média e parte da alta complexidade dentro do município. A limitação mais honesta, para procedimentos muito específicos ou de alta complexidade não disponíveis localmente, pode ainda ser necessário se deslocar até João Pessoa, que fica a cerca de 130 quilômetros. Mas a rotina de consulta básica, exame de rotina, farmácia, atendimento de urgência e acompanhamento de doenças crônicas está bem coberta dentro da própria Campina Grande. Imagine a cena. Uma manhã em Campina Grande. O aposentado acorda, toma café, desce para comprar pão na padaria da esquina. Às 9, vai a pé à unidade básica de saúde do bairro renovar a receita do remédio de pressão. Na volta, passa na farmácia popular. No fim da tarde, encontra conhecidos na Praça Clementino Procópio ou na Açude Novo. Sem carro, sem depender de filho, sem complicação. Uma rotina completa feita com as próprias mãos. Campina Grande é, junto com Feira de Santana, a cidade desta lista que deixa o maior espaço no orçamento. A diferença é que o clima mais ameno e o ritmo da cidade costumam ser um diferencial importante para quem busca uma cidade nordestina com temperatura mais agradável. Para qual aposentado faz sentido? Para quem tem raízes no Nordeste, para quem quer uma cidade com infraestrutura real sem pagar custo de capital estadual, e para quem valoriza uma rotina tranquila, com vida de bairro presente e praça funcionando. Até aqui, dá para perceber que viver bem na aposentadoria não depende só de gastar menos. Depende de morar num lugar onde a vida funciona.
Se esse assunto faz sentido para você, deixa o like e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Cidade número 2. Uberaba, Minas Gerais. Uberaba começa pelo transporte, porque quando a gente fala de autonomia para o aposentado, o transporte é uma das peças mais decisivas de todo o quebra-cabeça. Não adianta ter hospital, farmácia e mercado perto se o aposentado não consegue chegar até ele sozinho. Uberaba fica no Triângulo Mineiro, tem cerca de 340 mil habitantes. E tem um detalhe que importa muito para quem vai depender do sistema público de saúde. Ela é um polo médico regional de verdade, e não apenas no nome. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o HC-UFTM, é hospital universitário e referência regional, com atendimentos de média e alta complexidade em diferentes áreas. Uma estrutura que atende pacientes de todo o Triângulo Mineiro e parte do sul de Goiás. Para o aposentado que quer saber que tem um hospital de alta complexidade perto de casa, o HC-UFTM é um argumento concreto, verificável e difícil de ignorar. Além disso, Uberaba tem pronto-socorro municipal, UPAs, unidades básicas de saúde espalhadas pelos bairros, laboratórios e clínicas particulares com preços acessíveis em comparação às capitais mineiras. E voltando ao transporte, Uberaba tem sistema de ônibus urbano que cobre os principais bairros e conecta as regiões residenciais ao centro e aos principais serviços. Para quem não dirige ou não quer depender de carro, é possível resolver mercado, farmácia, banco e consulta médica usando transporte público ou, nas regiões mais centrais, a pé. O bairro certo faz toda a diferença em Uberaba. Regiões como o Centro, Mercês, Boa Vista e os bairros populares próximos às grandes avenidas oferecem acesso fácil a comércio, serviços e transporte sem exigir nenhum veículo próprio. Imagine a cena. O aposentado mora num apartamento simples no bairro Boa Vista. De manhã, vai a pé até a farmácia do bairro. Na segunda, pega o ônibus para a consulta no ambulatório de especialidades da UFTM. Na sexta, vai ao Mercadão Central. No domingo, dá uma volta na Praça Rui Barbosa, que costuma ter movimento, música e gente sentada no fim de tarde. Uma semana inteira resolvida, sem precisar de ninguém. A limitação honesta de Uberaba. O custo de vida está um pouco acima das cidades nordestinas desta lista, então a escolha do imóvel é especialmente importante. E o verão pode ser muito quente, com temperaturas altas entre novembro e março. Quem tem dificuldade com calor seco e intenso precisa considerar isso com seriedade. Dá para fechar dentro dos R$ 2.700 com disciplina na escolha do imóvel e do bairro. Os aluguéis mais caros ficam no centro histórico e em bairros mais nobres. Os bairros populares próximos ao centro têm valores que cabem bem no orçamento. Para qual aposentado Uberaba faz sentido? Para quem tem família em Minas Gerais ou no Triângulo, para quem quer hospital universitário de alta complexidade perto, para quem busca uma cidade de médio porte com infraestrutura real, sem o custo e o trânsito de Belo Horizonte ou São Paulo. Cidade número 1. Aracaju, Sergipe. E chegamos à cidade número 1. Quero explicar o critério que a colocou no topo desta lista. Não é pela praia, não é pelo turismo, não é porque é bonita nos vídeos de viagem. Ela vence porque é a cidade desta lista que melhor equilibra os 4 fatores que mais importam para a aposentadoria com autonomia real: saúde acessível, mobilidade sem carro, comércio próximo e custo de vida, que cabe em R$ 2.700 com sobra no fim do mês. Aracaju tem cerca de 670 mil habitantes e uma característica rara entre as capitais brasileiras. Ela é compacta. A maioria das capitais do país é enorme, caótica, cara e difícil de viver sem carro. Em muitas capitais brasileiras, viver sem carro exige mais tempo, mais dinheiro e mais paciência. Aracaju tende a ser mais compacta e menos pesada nesse ponto. O centro comercial, os bairros residenciais populares, o comércio de bairro, as farmácias, os mercados, os bancos, as linhas de ônibus e os serviços públicos estão distribuídos numa cidade que dá para percorrer em poucos minutos de ônibus e, em muitos casos, a pé. Essa característica é fundamental para o aposentado que não dirige. E não é teoria, é a rotina diária de muitas pessoas que moram lá. Na saúde, Aracaju tem o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, o AUSE, que é a principal referência estadual para emergências de alta complexidade. Tem o Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, a UFS, que realiza atendimentos ambulatoriais e de média e alta complexidade.
Tem UPAs distribuídas pela cidade, clínicas de bairro, laboratórios populares e farmácias em praticamente todos os bairros. Como capital, Aracaju concentra a estrutura de saúde de todo o estado, o que a coloca em vantagem real sobre cidades do interior, mesmo que maiores. Nenhum serviço público de saúde é perfeito. Há filas, há espera, há limitações. Mas Aracaju oferece uma estrutura de capital, com todas as imperfeições de um sistema público sobrecarregado, a um custo de vida que nenhuma outra capital brasileira consegue oferecer. Pense na rotina real. O aposentado mora num apartamento simples no bairro Siqueira Campos, no São Conrado, ou nas proximidades do bairro industrial. De manhã cedo, desce para a feira de rua do bairro, compra fruta fresca e paga barato. Na terça, vai a pé à UBS renovar a receita do remédio de pressão. Na quarta, passa na farmácia popular. Na quinta, resolve uma pendência do INSS numa agência de banco próxima. No final da tarde, vai até a orla de Atalaia para sentar, olhar o mar, conversar com quem passa e volta para casa, sem carro, sem pedir favor para filho. Sem depender de ninguém. Tudo resolvido. Isso é autonomia. Isso é o que a aposentadoria deveria permitir. O custo de vida em Aracaju é compatível com R$ 2.700, desde que o imóvel seja escolhido fora dos bairros mais valorizados, como Jardins ou Coroa do Meio. Bairros como Siqueira Campos, Búzios, Suíça, São Conrado, Getúlio Vargas e Santo Antônio têm aluguel acessível, boa oferta de serviços próximos e são bem servidos pelo transporte público. A limitação honesta sobre Aracaju: o clima é quente o ano todo. Temperatura média de 26 a 28 graus, com calor mais intenso entre novembro e março. Para quem tem condições cardíacas agravadas pelo calor, isso precisa ser avaliado com médico antes de decidir. E como toda capital pública brasileira, os serviços têm filas e dias difíceis. Ninguém escapa disso. Aracaju está entre as capitais onde ainda é possível encontrar uma combinação rara: estrutura de capital, distâncias menores e custo de vida mais controlado. Isso não é pouca coisa. É, de longe, o maior diferencial dela. Para qual aposentado Aracaju faz sentido? Para quem quer o que uma capital oferece: hospital de alta complexidade, ônibus funcionando, comércio completo, serviços concentrados, sem o custo de uma capital grande. Para quem não tem carro e quer resolver tudo sem depender de filho. Para quem gosta de orla, de clima quente, de cidade com movimento, mas sem o caos de metrópole. E para quem quer saber que, se precisar de um hospital de verdade de madrugada, a cidade tem estrutura para isso. Viver como rei na aposentadoria não é luxo. É ter uma rotina simples, contas possíveis e não precisar viajar horas toda vez que precisa cuidar da saúde. Essas 5 cidades mostram que existe uma alternativa real entre dois extremos: continuar na cidade grande e cara de sempre, ou se mudar para um interior sem estrutura nenhuma. Existe um meio termo de verdade. Existem cidades de porte médio e até uma capital enxuta, com hospital funcionando, com comércio no bairro, com ônibus que passa, com farmácia a pé e com custo de vida que cabe dentro de um benefício do INSS. Nenhuma delas é perfeita. Toda cidade tem fila, tem dia ruim, tem limitação no serviço público, mas todas oferecem algo que muitos aposentados nas grandes cidades já perderam: a possibilidade de resolver o próprio dia a dia com as próprias mãos. Uma boa cidade para a aposentadoria é aquela que permite continuar perto dos filhos por escolha e carinho, não por dependência para resolver a própria rotina. Qual dessas cidades faria mais sentido para a sua vida hoje? Conta nos comentários. Se este vídeo ajudou você a pensar com mais calma no futuro, se inscreve no canal, deixa o like e acompanhe os próximos episódios desta série.